vendas na saúde também é uma forma de cuidar. Esse é um conteúdo que eu resolvi gravar de forma bem diferente aqui do que a gente está acostumado. Geralmente eu monto aqui um roteiro e apresento isso, faço como se fosse uma aula, né? Um assunto mais denso. Mas eu quero trazer muito da prática que eu tenho vivenciado a partir dos produtos que a gente tem trabalhado, nossa metodologia. Apesar desse assunto, desse vídeo, desse bate-papo aqui, na verdade, ser um assunto muito conceitual, mas eu tenho visto ele dando muito resultado na prática. Porque a gente sabe que vendas na área da medicina, né, a área de saúde, é um tabu muito grande. E a gente tem falado muito, né? Hoje a gente tem visto grandes médicos aí, gestores, despontando e trazendo muito isso como mentores, né? Educando e mostrando isso para outros médicos. Então a gente tem visto cada vez mais saindo dessa área só de estudei para ser médico, mas de fato estou montando uma empresa, uma clínica, e toda empresa ela precisa vender. A gente vê a resolução 2336 do CFM, em que ele traz pela primeira vez o termo clientela. Isso foi em 2023, entrou em vigor em 2024. Então, o mercado em si, ele tem aquecido e há muitas coisas acontecendo nele. A gente está falando aqui a área de saúde, medicina, basicamente clínicas particulares, tá? E a gente tem visto muitos médicos despontando. A gente vê, né, em um podcast eu conversava sobre isso, em que a gente pega aí 3 até 4 eras da saúde, né, antes pandemia, aquele médico que tinha muita aversão. Hoje a gente vê muitos médicos assim ainda, mas hoje a grande maioria já se atentaram para o marketing. Então, logo depois da pandemia, todo mundo veio para o digital, telemedicina. Não foi algo que despontou tanto telemedicina, mas é uma realidade, acelerou em 10 anos aí, a gente viu. E hoje a gente vê muitos médicos muito maduros no digital, gerando muito resultado através do digital. Só que a gente entende que com a entrada de novos médicos, estima-se que há mais de 1 milhão em 2030, mais ou menos aí, profissionalização do mercado, e aí não só da área de saúde, mas o mercado como um todo, cada vez fica mais difícil anunciar novas tecnologias, o comportamento está mudando. A gente vê, por exemplo, o comportamento de busca tem mudado. Hoje a busca no Google tem diminuído e as buscas que geram por IA, elas não geram mais clique direto para o site. Então isso aumenta custo por lead. Hoje entram novos impostos que vai aumentar custo por lead. Então, cada vez mais vai ficar mais difícil gerar leads. E até uma questão e aí eu trazendo um pouquinho do que a gente tem visto na realidade, quanto mais o comercial estruturado você tiver, quanto maior uma estrutura, maior um sistema implementado, maior de fato uma maturidade, não só do seu digital, mas uma maturidade do seu time comercial, que antes era recepção, hoje a gente vê que tem mudado para consegue, mas enfim, vai muito além disso, de nomes, nomenclaturas, high ticket. A gente, com um comercial estruturado, você cuida muito mais. Você tem um ato de cuidado muito maior, porque você não desperdiça aquele lead. E a gente viu, né, tem um vídeo que eu falo sobre isso, o médico falou para mim que ele não quer só o paciente high ticket na clínica dele. Ele quer um paciente que está comprometido com o tratamento, não basta ter dinheiro. E quanto mais você tiver um processo comercial que você consegue entender quem é seu cliente, menos você vai falar com quem de fato não é seu paciente ou quem você não consegue agregar valor. Isso é uma forma de cuidar. Tem várias outras que eu posso trazer aqui. Mas quanto mais você for assertivo, quanto mais você usar números, né? Quanto você mais usar dados, evidências para tomar excelentes decisões, e aí a gente pode entrar também em outro papo, que é o que a gente tem visto muito no mercado, muitas pessoas que geram dados, mas não geram nenhuma decisão, nenhuma ação. E esses dados muitas vezes são dados soltos também. Então, quanto mais você tiver de fato um processo em que você consegue acompanhar o seu paciente, e na verdade o contato, que é um lead, né, que a gente chama, até ele virar de fato um paciente, e quanto mais você tiver isso desenhado com dados, números, e não para ser só mais um número, não só para ser essa era da eficiência da área da saúde, essa era em que tudo ficou muito glamourizado, né? Enfim, relacionado ao que grandes médicos têm trazido para o mercado,
Isso eu acho que tem se distorcido um pouco, essa discussão de high ticket, enfim. Mas o que a gente tem que trazer é que, de fato, isso é importante. Para qualquer empresa é importante. Mas como eu posso usar isso a favor da medicina, da área da saúde? Porque o mercado, a área da saúde, o mercado que eu falo, né? A área que está envolvida a saúde, ele tem suas peculiaridades e ele é diferente de tudo que a gente vê no mercado. A gente está falando de saúde, o nível de erro é muito pequeno. Então, quanto mais amador a gente for, e amador que eu digo, até inclusive raso na discussão sobre a gente trazer toda essa temática de novas empresas, novos médicos, médico mais propósito, médico que trabalha menos, não é que trabalha menos, mas médico que de fato ele tem um propósito muito maior, ele está saindo dessa questão de plantão e consegue aplicar com cuidado e com atenção aquele paciente. Se a gente sai dessa discussão rasa e vai de fato aprofundando e de fato ele tem que criar uma empresa, a gente consegue cuidar desse paciente. Porque com números gerados, com uma estrutura de empresa que grandes médicos têm feito e têm trazido, eu consigo ser muito mais assertivo. Com tecnologias eu consigo ser muito mais assertivo. Por exemplo, hoje já tem CRMs em que ele resume por inteligência artificial todas as informações daquele contato. E aí eu consigo comunicar, personalizar minha comunicação muito mais, eu consigo ser muito mais assertivo, eu consigo ser muito mais humano, eu não sou aquele robô que só vai falar ou perguntar ou vai estar descontextualizado. Isso é excelente para a clínica porque também existe uma alta rotatividade, que isso é ruim também para o setor do segmento comercial, há uma alta rotatividade, muitas pessoas entram, né, e atendentes ali, enfim, em setores comerciais conseguem, enfim, assistentes que se entram perdidos, não tem informações centralizadas, não existe processo. Então, o comercial estruturado, ele pensado de fato como uma estrutura, um sistema numa clínica, ele cuida e cuida muito, porque ele vai olhar para o paciente desde o primeiro contato. O paciente, nem às vezes é o paciente, mas você pode olhar com esse olhar de saúde, de cuidado. Ali é uma pessoa que tem uma dor e ela quer resolver algo latente. E é a saúde dela, e seja até para a área de estética, mas existem diversas outras coisas relacionadas à estética que não é só estética. A gente sabe que tem várias questões envolvidas ali. Então, quando eu tenho isso estruturado, eu consigo atender ele da melhor forma, de forma personalizada, consigo fazer com que ele avance na jornada, consigo entender já no início se de fato eu consigo ajudar ou não, porque eu sei quem é o meu cliente ideal, o meu paciente. E sim, a gente pode até estar falando aqui, né, usar a palavra cliente, mas de fato ele é um cliente e só pelo fato dele ser cliente, a gente sair dessa discussão rasa, não quer dizer que eu tenho que olhar para ele como um número sequer, né? Um número qualquer. Ele é uma pessoa que necessita de cuidado, a gente está falando de área de saúde e isso é muito sério. Então o que eu quero trazer aqui é que quanto mais estruturado o seu comercial for, quanto mais processo ele tiver, de forma que ele ajude essa atendente, essa secretária, essa assistente a atender melhor, sem engessar, que também é um outro contraponto aqui, né? Quanto mais processos, tende a engessar, mas de fato, para que libere ela para escutar, para ser humana, para se conectar, e para isso, esse processo precisa de um treinamento, precisa de contextualização. Inclusive, esse processo tem que ser desenhado a partir da fala do médico, né, do gestor principal, o que você quer entregar, qual tipo de fala, qual tipo de mecanismo único, qual tipo de propósito, enfim, qual é a sua fala, qual é o seu tom de voz. A gente tem que alinhar tudo isso para que o mais uníssono possível seja essa comunicação, desde quando ele entra em contato até fidelizar, indicar a clínica, quem sabe, e existem com certeza diversos médicos conseguem trabalhar e ter indicação porque são excelentes médicos, eles fazem isso, realmente são vocações aí que eles têm e estão exercendo a partir da sua profissão aí, do que eles escolheram como profissão de vida. Então, cuidar, ele é trazido à prática através de um comercial que ele está pronto para sair, inclusive, da mente desse gestor médico, né? O médico, ele por si só, ele é muito inteligente, você médico aí, ele estuda muito, gosta muito de conhecimento e às vezes o que eu vejo muito é que tem muita coisa que está na cabeça e é difícil trazer isso para a realidade, para a prática, até porque por mais que ele viva com propósito, ele tem uma clínica,
ele atende, ele também coloca a mão na massa, então assim, é a área dele, ele gosta de fazer isso. Dificilmente eu vejo poucos médicos que não fazem, não atuam, não clinicam, né? não trabalham ali de fato. Então, eles precisam de ferramentas práticas para colocar esse pensamento, essa estratégia dele, táticas, né? Colocar isso em prática aí. Então, é isso que eu queria trazer. É um assunto um pouco amplo, muitas vezes tido como um assunto conceitual, mas eu não acho. Na prática, não vejo isso. É um assunto realmente que a gente consegue gerar resultados reais, porque de fato quem atende melhor, quem consegue guiar esse paciente através, seja de formas claras do que tem que ser feito em cada etapa, tecnologia, IA, para que ajude, seja um lembrete, seja uma mensagem pós-atendimento, um cliente que vai fazer um protocolo. E eu vi, inclusive, um dado interessante que fala que 9 em cada 10 pacientes não se sentem ouvidos, não se sentem atendidos ali pelo médico, porque o médico está preenchendo planilha, preenchendo informação, prontuário. A gente pode, inclusive, enviar uma mensagem pós-consulta, se for indicado um tipo de tratamento, explicando o que é, ou um vídeo, ou um texto, enfim. Há diversas coisas que a gente pode fazer e a gente olha o comercial de clínica, o comercial, isso eu aprendi com o médico e antes eu não tinha esse olhar, a gente olha o comercial de clínica durante toda a jornada do paciente. Na verdade, isso é prática, né? A gente hoje fala do funil ampulheta, que ele não é só gerar ali naquela demanda, atração, converter e vender. Vai muito além disso. E o médico ainda mais, a área de saúde ainda mais, porque a partir de venda a gente está falando de um cuidado e a gente pode trabalhar isso dentro de um CRM, qual é a jornada dele dentro da clínica e pós jornada, como eu consigo agregar, o que eu consigo enviar para ele de mensagem, o que eu consigo agregar para ele, se ele vai fazer o exame, quais informações que eu posso enviar com antecedência, porque eu sei que o exame vai ser dia X, eu posso colocar uma tarefa no CRM, posso colocar isso automatizado, se eu movo ele para aquela etapa e em até 2 dias ele vai enviar uma mensagem, enfim, há diversas formas de a gente humanizar o atendimento através de um processo. E aí até eu trouxe isso. Existe um grande desafio da área de saúde, que são 2 grandes desafios, né? Um, ele remete ao outro, que é ser eficiente, usar tecnologia, usar processos, colocar isso em prática e, de fato, sair da estratégia de pensamento, mas como ser humano. E aí existem muitas formas de fazer isso, a gente tem feito isso diversas vezes pelo nosso programa de expansão de clínicas, e nosso programa de expansão comercial de clínicas pela nossa metodologia, a metodologia HERO, que a gente trabalha humanização, eficiência, resultado e otimização. Então é isso que eu queria trazer, é um vídeo um pouquinho diferente, falei livremente aqui, eu não pensei em nenhum roteiro. Realmente hoje a gente entende que o comercial estruturado, com o sistema comercial de fato bem estruturado, com metodologia por trás, com resultados, né? A gente está falando aí de 10 anos que eu tenho já no segmento médico. Ele cuida muito do paciente e entrega muito resultado, não resultado puro e seco por si, né? Um número frio, mas resultado de experiência de paciente que a gente está falando. Obrigado, e se você gostou desse vídeo, né? Veja os outros vídeos do canal e se inscreva aí.